Mais um país latino-americano protagonizou um lamentável espetáculo político. Fernando Villavicencio, que disputava a presidência do Equador, foi brutalmente assassinado em público e à luz do dia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Atenção, este vídeo conterá imagens fortes. No dia 9 de agosto, o político e candidato à presidência da República do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinado a tiros logo após sair de um comício em uma escola na capital do país, Quito. O crime foi cometido diante de inúmeras testemunhas, à luz do dia, de uma forma bárbara e cruel, inclusive tendo sido filmado por celular. Segundo as informações inicialmente divulgadas, 3 homens portando metralhadoras dispararam contra Villavicencio quando esse entrava em um carro. Outras 9 pessoas ficaram feridas com os disparos, incluindo uma candidata a deputado e 2 policiais. O crime brutal foi cometido às vésperas das eleições presidenciais equatorianas, que estão marcadas para acontecer no próximo dia 20. Fernando Villavicencio, morto com a idade de 59 anos, é um conhecido jornalista que ocupou o cargo de deputado nos últimos anos e que aparecia bem cotado nas pesquisas eleitorais. No Equador, as pesquisas não dispõem de uma metodologia muito apurada, implicando em grande disparidade de resultados. O candidato à presidência chegou a figurar em segundo lugar nas intenções de voto, segundo alguns institutos. Pesquisas mais recentes, porém, o colocavam na 5ª posição. Logo após o incidente, a polícia trocou tiros com os suspeitos de cometer o crime ou de colaborar com sua execução. Um deles acabou morto e outros 6 indivíduos foram presos. Em buscas realizadas nos imóveis dos envolvidos, foram encontradas armas e granadas. Percebe-se, portanto, que o grupo em questão é composto por criminosos de altíssima periculosidade. Na sequência, o governo do Equador decretou estado de emergência, embora a data das eleições tenha sido mantida. Fernando Villavicencio era famoso no meio jornalístico equatoriano, tendo atuado também como líder sindical com envolvimento na política, sendo um dos fundadores do partido Pachakutik. Autoproclamado defensor das causas sociais, indígena e dos trabalhadores, Villavicencio sempre teve contato, por conta de seu trabalho, com o setor petrolífero do país, em grande parte tomado pela corrupção política. E se você está achando essa história muito parecida com o que acontece aqui no Brasil, saiba que na América Latina os personagens mudam, mas a história é sempre a mesma. Especialmente a partir do governo do esquerdista Rafael Correa, político ligado ao famigerado Foro de São Paulo, Villavicencio teve destaque fazendo diversas denúncias de corrupção contra o governo. Essas denúncias se estendiam pelos setores de petróleo, energia e telecomunicações, chegando até mesmo ao envolvimento do Estado equatoriano com o narcotráfico. Em 2 oportunidades, ele teve sua prisão decretada pela justiça equatoriana, numa clara tentativa de calar suas constantes denúncias. Em ambos os casos, Villavicencio se exilou do país até que a poeira baixasse. Nos últimos anos, Villavicencio ocupou o cargo de deputado federal até a dissolução do parlamento equatoriano por ordem do presidente Guilherme Lasso em maio deste ano. E sim, a situação política no Equador está um caos há algum tempo. Essa medida, conhecida como morte cruzada, foi uma resposta a um pedido de impeachment iniciado pelo parlamento. A antecipação das eleições para o dia 20 de agosto deste ano, como efeito da tal morte cruzada, foi mais um capítulo dessa tumultuada história política. Poucas horas após o assassinato de Villavicencio, a facção criminosa Los Lobos assumiu a autoria do crime em um vídeo publicado nas redes sociais. Outros presidenciáveis também foram ameaçados pelos criminosos encapuzados no vídeo, inclusive o economista Han Topic, que aparece em 4º lugar nas pesquisas eleitorais. De acordo com a declaração feita pelo grupo criminoso, milhões de dólares de suas atividades estariam sendo despejados nas campanhas políticas de vários candidatos.
Apenas um adendo. Poucas horas depois, circulou outro vídeo em que membros do grupo Los Lobos negavam tanto a autoria do ataque quanto a autoria do outro vídeo. A situação, portanto, fica em suspenso. De fato, o Equador vive uma terrível onda de violência nos últimos anos por conta da atuação crescente de cartéis de narcotraficantes. Villavicencio afirmou dias antes de seu assassinato que estava sendo ameaçado de morte pelo bandido Alias Fito, líder do grupo Los Choneros. Segundo o candidato, todos os seus passos eram monitorados e ele recebia diversas ligações telefônicas com ameaças, diretas ou veladas. Sua morte violenta, portanto, apenas torna a situação no Equador ainda mais instável. Pesquisas mostram que para o eleitor equatoriano, a segurança pública é o tema mais importante. O assassinato de Villavicencio demonstra isso claramente. Na verdade, o então candidato sempre bateu forte em duas teclas problemáticas em se tratando da América Latina: corrupção estatal e narcotráfico. Por sinal, esses pontos ajudam a explicar os índices de violência na região. Esses dois problemas são endêmicos do subcontinente e praticamente todos os seus países já tiveram problemas com um ou com outro. Não é por acaso, inclusive, que o citado Foro de São Paulo tem estreitos laços com políticos corruptos e com narcotraficantes. Esse grupo esquerdista une o que há de pior na política do continente, ou seja, o que há de mais criminoso. No passado, Villavicencio teve problemas com o presidente Rafael Correa, membro do Foro, tendo que se exilar para evitar uma prisão arbitrária. Agora ele foi assassinado, ao que tudo indica, por ordem de uma facção criminosa. Do começo ao fim dessa história, Villavicencio se indispôs contra os poderes políticos mais fortes da região. Sua morte, portanto, não foi inesperada. A verdade é que crimes como esse, infelizmente, são muito comuns em se tratando de política. Até mesmo presidentes dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, já foram assassinados publicamente. Aqui no Brasil, não são raros os casos de pessoas envolvidas com a política perdendo sua vida, ou de forma violenta ou em circunstâncias mal explicadas. Desde casos ocorridos em pequenas cidades do interior, chegando até mesmo a candidatos à presidência da República, muitos são sujeitos políticos que se tornam alvo de atentados bem-sucedidos ou não. Lembre-se do caso de Celso Daniel, ou então da facada em Bolsonaro, ambos os casos com muitas perguntas ainda não respondidas. Acontece que a política, por sua natureza antiética, é violenta. Em seu cerne, em seu fundamento mais básico, está a violência. Foi assim que todos os estados surgiram. Quando um grupo armado e violento impôs sua vontade a determinada população, então o primeiro estado foi criado. Durante séculos ou milênios, essa realidade sempre esteve clara para todos. Quem era mais capaz de usar a força para subjugar seus adversários se consolidava no poder. Por algum motivo, as modernas democracias dissimulam essa realidade. Porém, vez ou outra, a violência da política estatal vem à tona. Quando um político, eleito ou em campanha, sofre um atentado, nós nos lembramos de que a política não é uma brincadeira. Ela é um terrível jogo de máfias perigosas que muitas vezes se cruza com crimes práticos como o citado narcotráfico. No jogo político, partidos políticos e facções criminosas, por vezes, não são assim tão diferentes. Ainda se vende a ilusão de que governos democráticos são espaços onde os indivíduos podem expor suas opiniões de forma justa e equilibrada. Isso não é verdade. Grupos organizados que detêm ou o poder econômico ou o poder das armas, por vezes interferem no processo democrático, removendo adversários ou pesando a balança para seu lado em favor de seus objetivos. O assassinato de um candidato é sim algo extremo, mas em última análise, isso representa a aplicação prática de uma ideia que está subentendida na política, a de que vence quem tiver maior capacidade de cometer crimes. A eleição de um notório corrupto no Brasil, a manutenção do poder de um ditador na Nicarágua por meio de um profundo autoritarismo e a morte de um candidato à presidência no Equador possuem todos a mesma origem. No cerne de tudo isso está a própria natureza da política estatal. Esperamos que a justiça por Villavicencio seja feita e que seus algozes sejam severamente punidos. Mas, acima de tudo, reforçamos o nosso principal ponto em se tratando
tratando de política. Estados são máfias, grupos organizados de práticas antiéticas que tentam criar uma suposta legitimidade através de constituições e leis. Portanto, apenas a liberdade social e o livre mercado são realmente capazes de combater a violência e criar um ambiente pacífico entre diferentes indivíduos. Nessa história, do começo ao fim, o Estado é o grande vilão. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!